Bom, meus amigos, nós hoje vamos iniciar então o capítulo 8, que fala sobre o laboratório do mundo invisível. E neste capítulo, Kardec vai explicar para nós aqui, sobre a orientação dos espíritos, o vestuário dos espíritos, né? Que a gente vê, os médiuns que são videntes, veem os espíritos vestidos, usando roupa. Como é que eles possuem essa roupa? De onde eles tiram essa roupa, né? Outra coisa que ele vai falar para nós sobre a formação dos objetos, que eles também aparecem, né? Muitas das vezes com objetos. Como eles realizam, conseguem esses objetos. E sobre a modificação das propriedades da matéria em relação à ação magnética curadora. Então nós vamos ver isso tudo neste capítulo, bem nos explicando todo esse processo que a gente tem aí, vendo, que a gente pode ver, que a gente assiste aí, segundo os espíritos nos mostram. Então, no item 126, Kardec inicia dizendo para a gente assim: dissemos que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em panos flutuantes ou com as roupas comuns. Roupas comuns aqui são as roupas que eles usavam enquanto estavam encarnados. Então, muitos espíritos são vistos de forma com roupa, com essas túnicas brancas, geralmente brancas, né? A descrição que são feitas por aqueles que vêm fazem dessa maneira. E outros com as vestes em que eles tinham, que usavam aqui, ou até com as vestes que foram, o corpo foi enterrado. Então, eles aparecem sempre com essas vestes, né? Como é que eles conseguem isso? Aí Kardec continua dizendo para nós: os panos flutuantes parecem ser de uso geral no mundo dos espíritos. Mas pergunta-se, onde eles encontram roupas inteiramente semelhantes às que usavam em vida, com todos os acessórios do traje? É evidente que não levaram esses objetos com eles, pois que ainda se encontram conosco. De onde provém, então, os que eles usam no outro mundo, né? Como é que eles conseguiram as roupas que usavam aqui, se as roupas que eles usavam aqui ficaram? Então, é essa a questão que a gente vai desvendar aqui agora, esse mistério. E ele diz assim: esta questão era bastante intrigante, mas para muitas pessoas não passava de simples curiosidade. Não obstante, implicava um problema de grande importância, pois sua solução nos encaminhou à descoberta de uma lei geral que igualmente se aplica ao nosso mundo corpóreo. Numerosos fatos vieram complicar o assunto e demonstrar a insuficiência das teorias aventadas. Então, vocês vejam só como é que Kardec se preocupava com tudo, né? Em esclarecer tudo. Ora, se os espíritos desencarnam e não levam nada de material, não levamos nada de material, tudo que se refere ao mundo material aqui fica, como é que eles se apresentam revestidos de objetos materiais, né? O Dudu colocou ali o sentido da percepção na matéria ainda, seria isso? Vamos ver aqui, Dudu, vamos ver aqui como é que eles realizam esse fenômeno de aparecerem utilizando roupas do mundo material. Então, o que Kardec diz assim, é uma questão bastante intrigante, mas vamos lá descobrir, vamos pesquisar, vamos analisar, porque tudo tem uma explicação. Tudo no mundo de Deus tem uma explicação. E aí ele diz: até certo ponto seria admissível a existência do traje, porque se pode considerá-lo como de alguma maneira fazendo parte do indivíduo.
Já não se dá o mesmo, porém, com os objetos acessórios, como a tabaqueira do visitante da senhora doente, que tratamos lá no item 117. Notemos que naquele caso não se tratava de um morto, mas de um vivo, e que o visitante, ao voltar em pessoa, tinha uma tabaqueira inteiramente igual. Onde, pois, o seu espírito encontrara a que usava ao pé do leito da senhora doente? Vocês lembram que nós vimos esse caso aqui lá no item 117, quando ele vem falando da aparição de pessoas vivas, quando nós vimos a aparição de pessoas vivas, e era um senhor que ainda estava vivo e que aparecia lá no quarto desta senhora. E ele vinha com todos os seus acessórios, com toda a sua roupa, com todos os seus acessórios, inclusive a famosa tabaqueira, onde ele colocava ali o fumo que utilizava para o seu cachimbo. Né? Então que Kardec, isso que Kardec está questionando aqui. Então ele diz que o traje em si, né, poderia ser o quê? Uma transformação do perispírito. Tudo bem, até aí, fazer parte do perispírito, fazer parte, né, do ser. Mas e os objetos que apareciam, que aparecem e que são tangíveis? Se não pertenciam a eles, né? Porque pertence aqui ao nosso mundo, ao mundo material. Então é essa a questão que ele está colocando aqui. Então ele diz assim: onde, pois, o seu espírito encontrar a que usava ao pé do leito da senhora doente? Poderíamos citar numerosos casos em que espíritos de mortos ou de vivos apareceram com diversos objetos, como bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros, etc. As mulheres, principalmente, né, os espíritos femininos, vinham vestidos e vinham com joias, com as joias que usavam quando eram vivas, quando estavam encarnados, né? Então isso tudo foi motivo ali para Kardec pesquisar como isso. Diz ele então: tivemos então a ideia de que os corpos inertes poderiam possuir correspondentes etéreos no mundo invisível, que a matéria condensada que forma os objetos poderia ter uma parte quintessenciada, inacessível aos nossos sentidos. Então, olha só, entenderam o que ele falou aqui? Ele disse que no primeiro momento teve esse pensamento, ou seja, né, vamos usar a linguagem de agora. Todo objeto material aqui, todo objeto da matéria aqui, no mundo material, teria um correspondente, quer dizer, teria um clone no mundo espiritual. Então, essa ideia poderia ser, é o que ele diz aqui, ó. Os corpos inertes poderiam possuir correspondentes, né? Lá no mundo invisível. Então, teria um clone. Tudo que a gente tem aqui, teria lá igualzinho, tá? Aí, nós temos aqui uma explicação do nosso professor Herculano, que diz assim: essa teoria do duplo etéreo das coisas é verdadeira tanto para o espiritismo quanto para outras correntes espiritualistas, mas não se aplica ao caso das aparições. A explicação dos espíritos revela mais uma vez a sua independência em relação às ideias admitidas, mesmo tradicionalmente, em nossos sistemas. Tá? Ah, sim, vai junto. A tua faixa de campeão vai junto. Então, olha só. Então, isso nós temos correspondente do mundo material no mundo espiritual? Temos. Mas não é esse o caso aqui, né? Que o Kardec está aqui analisando, das aparições e dos objetos lá perfeitinhos, como igualzinho que a pessoa tinha quando estava encarnada. Então ele diz assim: essa doutrina não era destituída da verossimilhança, mas não podia explicar todos os fatos. Então essa ideia do clone, né? Eu estou usando o clone para a gente ficar numa linguagem mais atual e mais simples. Essa ideia de termos os objetos correspondentes lá, né? Não teria sentido em todas as situações, né?
A Ni coloca, Ni ou Ni, não sei, coloca aí, mas esses correspondentes são reais para o espírito? Sim, para o espírito são reais e muitas das vezes tangíveis. Palpável, sim, até pelos mortais, pelos encarnados. Em muitas aparições, nós estudamos no capítulo anterior, você depois dá uma olhadinha lá nas aparições dos espíritos, e os objetos também aparecem e são também palpáveis, tangíveis. A gente usa aqui o termo tangível, quer dizer, você poderia pegar e ele tinha uma duração ali por algum tempo, né? E o Dudu coloca que Kardec devia de ser chatinho e tão minucioso. Eu também concordo com você, porque ele não deixava escapulir nada. Tudo ele queria bem explicadinho. Então é o que ele está colocando aqui. Então essa ideia de ter um correspondente, tudo bem, pode até ter em alguns casos, mas não em todos. Aí ele diz assim: havia um sobretudo que parecia desafiar todas as interpretações. Até então se tratava apenas de imagens ou aparências, e já vimos que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível. Estudamos isso aqui no capítulo passado, né? Mas essa tangibilidade é passageira, e os corpos sólidos se desvanecem como sombras. Então não poderia ser essa ideia da correspondência nesses casos aqui que Kardec vai analisar e que nós vamos estudar. Porque se fosse correspondente, ficaria, né? O Ni coloca uma dúvida: se o perispírito não tem órgãos internos, como o espírito diz que come, bebe e fuma? Meu amigo, isso aí é um outro assunto fora desse que nós estamos estudando aqui. A gente já até estudou sobre isso, já falou sobre isso. Mas você vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 227, se eu não estiver enganada, ele fala sobre percepções, sensações e percepções dos espíritos. É uma questão em que ele vem te explicando isso direitinho aí, o que é que o espírito diz que bebe, fuma e sente, tá? São sensações que ele tem. Mas é assunto para a gente estudar aqui isso ainda futuro. Então Kardec continua aqui para nós dizendo assim: não há dúvida que se trata de um fenômeno extraordinário, mas o que o ultrapassa é a produção da matéria sólida persistente, provada por numerosos fatos autênticos, notadamente os de escrita direta, de que trataremos com minúcias em capítulo especial. Entretanto, como esses fenômenos se ligam intimamente ao assunto em causa, representamos a ordem em que deveriam aparecer. Então, olha só, essa escrita direta que ele diz aqui é um fenômeno de que você coloca um papel dentro de uma gaveta, num móvel, um determinado lugar lá, e aquele papel vai aparecer com uma escrita, sem estarmos ali médium nenhum no momento ali. Você deixa o papel lá, passado depois algum tempo, você vai lá, tem uma mensagem escrita. Então ele é o que ele chama, que ele diz, é a escrita direta ou a pneumatografia. É um capítulo que a gente vai estudar aqui só sobre isso mais adiante, mas ele vai dar um pitaquinho aqui, porque tem a ver com esse assunto das roupas, dos vestuários e dos objetos. Então ele diz assim: a escrita direta ou pneumatografia é a que se produz espontaneamente, sem o concurso das mãos do médium nem do lápis. Então você só põe o papel lá, não precisa o médium estar lá escrevendo nem nada. A mensagem vai aparecer naquele papel. Aí ele diz: basta tomar uma folha de papel em branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se prevenir qualquer fraude, dobrá-la e depositá-la em algum lugar, numa gaveta ou sobre um móvel. Se houver condições, dentro de algum tempo, aparecerão traçados no papel letras ou sinais diversos, palavras, frases e até mesmo comunicações.
na maioria das vezes com uma substância escura semelhante à grafita, e de outras com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de impressão. Eis o fato em toda a sua simplicidade e cuja reprodução, embora pouco comum, não é tão rara, pois há pessoas que a conseguem com muita facilidade. Pondo-se um lápis junto com o papel, se poderia crer que o espírito o utilizou. Mas se o papel estiver só, é evidente que a escrita foi produzida por matéria nele depositada. De onde o espírito tomou essa matéria? Eis a questão, né? Essa a questão a cuja solução fomos levados pela tabaqueira a que há pouco nos referimos. Então a questão é essa. Tudo bem, você botar um papel com um lápis lá, o espírito poderia utilizar o lápis. Mas você colocar o papel sem o lápis, sem caneta, sem nada, e de repente surgir uma coisa escrita, quer dizer, uma matéria lá que foi utilizada para fazer os sinais, para escrever, já ficou meio diferente a coisa, né? Então vamos pesquisar, vamos ver como é que... Se aconteceu o fenômeno, tem uma explicação. E aí no item 128 ele chama o Espírito São Luís, que vai dar a solução com as seguintes respostas. Então agora nós vamos ter aqui questões, Kardec perguntando e São Luís respondendo. Ele diz assim na primeira pergunta: citamos um caso de aparição do espírito de pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e tomava pitadas. É o caso que ele citou lá do item 117. Era um senhor que ainda estava encarnado e que aparecia no quarto de uma senhora. Então é o que ele cita aqui de aparição de pessoa viva. E ele vinha com a sua tabaqueira, segurando sempre a sua tabaqueira. Aí Kardec pergunta: experimentava ele a sensação que experimentamos no caso? Resposta: não. Segunda pergunta: a tabaqueira tinha a mesma forma da que ele usava habitualmente e que estava em sua casa. O que era essa tabaqueira nas mãos desse homem? Olha só que interessante. Uma aparência. Era para ser notada como foi e para que a aparição não fosse tomada por alucinação, produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora acreditasse na realidade da sua presença e tomou todas as aparências da realidade. Então, olha só, uma propriedade que o espírito possui, lá através, que nós sabemos, do perispírito, de fazer com que os objetos se criem e ele utilize para quê? Para que seja comprovada a verdade, né? a realidade daquela aparição. Então, por exemplo, nossos entes queridos que queiram se apresentar para nós, eles vão ter que vir se apresentando com a aparência que tinham quando estavam aqui. E se usavam algum elemento, né, se usavam algum objeto, ele vai ter que aparecer com esse objeto. Então, por exemplo, se era uma criatura que usava uma bengala, né, um ente querido nosso que usasse uma bengala desencarnou, se ele aparecer para nós, se tornar, quiser que nós o vejamos em espírito, ele vai ter que vir com a bengala, para que seja confirmado que seria ele mesmo. Dar mais credibilidade. É isso aí, Negrão. Para que a gente não tenha dúvidas, né? Assim como nas mensagens que Chico trazia lá dos entes queridos, das pessoas que o procuravam, eles traziam sempre o quê? Um detalhe, uma palavra, um nome que só o ente conhecia, para justamente a pessoa ter certeza de que era o seu filhinho, a sua filhinha, o seu pai ou a sua mãe que estava ali realmente dando aquela mensagem para Chico. Então, no caso aqui da aparência,
tem que vir. Por exemplo, o meu pai, ele sempre usou óculos. Se ele um dia aparecesse para mim, ele teria que aparecer de óculos. Faz parte da fisionomia dele. Mas é o que ele diz aqui, olha, é uma aparição e não uma realidade, tá? Agora vamos ver como é que isso acontece. Aí Kardec pergunta: disseste que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Queremos saber se essa tabaqueira era uma imagem irreal ou se havia nela algo de material. Resposta de São Luís: certamente é com a ajuda desse princípio material que o espírito aparenta vestir-se com roupas semelhantes às que usava quando vivo. Então, olha só, desse princípio material. Que princípio material seria esse? Vamos ver. Aí Kardec coloca aqui uma observação. É evidente que devemos entender a palavra aparência no seu sentido de aspecto, de imitação. A tabaqueira real não estava com o espírito. A que ele segurava era apenas a sua representação. Era, pois, uma aparência em relação ao original, embora constituída por um princípio material. Ele não podia criar ali a aparência da tabaqueira, né, o objeto assim do nada. Tinha que ter um elemento material, até para que ela se tornasse tangível, né, palpável lá, como foi dito lá. Era sólida, né? Era sólida. Era sólida nesse sentido, naquele instante ali. Não era real. É complicado de se explicar isso. Mas é assim, aquilo que nós usamos no início, acho que você não estava aqui. É como se fosse o clone. Mas ele não era permanente. A tabaqueira, aquela tabaqueira que estava ali com o espírito, ela ficava ali por alguns instantes. Porque a real, sim, era de madeira, de sólida, estava lá. O que a gente estava vendo na mão do espírito era o correspondente daquela tabaqueira, né? Então, por isso que ele chama de aparência. A dona coloca: mas Beth, um espírito pode aparecer com a aparência de uma outra pessoa? Também pode, dona, também pode. O espírito que tem conhecimento dessa manipulação que a gente está vendo aqui, dessa manipulação dos fluidos, ele pode modificar o seu perispírito. Vocês querem um exemplo? O próprio Emmanuel, né? Emmanuel, como é que Emmanuel escolheu se apresentar para Chico Xavier? Emmanuel teve várias aparências quando encarnado, né? Ele foi lá o general Públio Lentulus, ele foi Padre Manuel da Nóbrega, ele foi um outro padre numa outra experiência. Ele teve várias aparências, mas qual é que ele escolhe para se apresentar a Chico? Aquela de quando ele foi general lá, o Públio Lentulus. Mas ele tinha essa possibilidade. Ele tinha o conhecimento de como manipular o perispírito para se transformar. Então, aqueles que têm... Não, para enganar não, porque, dona, vamos raciocinar. O espírito que faz isso, quer dizer, ele já tem assim uma noçãozinha, já é um espírito mais conhecido, mais que tem conhecimento, mais elevado. Para enganar, não sei. Talvez pudesse, porque a gente também não pode dizer, né, que o fato do espírito ter conhecimento que ele já seja evoluído moralmente, né? Conhecimento não dá moralidade. Intelectualidade é uma coisa, moralidade é outra. Espíritos evoluídos moralmente não fariam isso. Não se apresentariam para nos enganar, tá? Né? Mas sim por uma questão de uma aparência mais, vamos dizer assim, uma visão mais bonita, né? Uma visão mais saudável, vamos dizer assim. Agora, poderia acontecer deles se modificarem, se ele tem o conhecimento de se modificar, para enganar pode, né?
a gente não vê os espíritos, os espíritos eles não aparecem. Por exemplo, me veio agora um exemplo claro, tranquilo. Os católicos acreditam em anjos, concordam? Né? Quem já foi católico ou conhece católico sabe que os adeptos do catolicismo, eles acreditam em anjo, arcanjos, querubins e por aí vai. É uma hierarquia. Então, os espíritos que querem se tornar visíveis aos católicos, o que eles fazem? Eles vêm com a aparência de anjo para serem acreditados. Se ele chegar lá com a aparência normal do que ele foi, eles não vão acreditar. Ou santos, né? Eles não vão acreditar. Então eles vêm com aquela forma de anjo mesmo, né? Como é que foi que a gente tem conhecimento do anjo que veio dizer a Maria que ela ia ser mãe de Jesus? Tem lá o anjo com as asas, né? Era um espírito que teve aquela aparência para ter maior credibilidade. Então é isso que o Negrão colocou aí. O perispírito ele pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível e se modificar. É uma das propriedades do perispírito de se transformar, de se modificar, dependendo aí da necessidade e dependendo do conhecimento que o espírito tem para transformar o seu perispírito, né? Sempre tem que ser de uma coisa útil, para um objetivo útil. Então, é o que Kardec está colocando aqui para nós. Aí ele diz assim: a experiência nos ensina que não devemos tomar sempre ao pé da letra as expressões usadas pelos espíritos, interpretando-as segundo as nossas ideias. Expomos-nos a grandes decepções. É por isso que precisamos aprofundar o sentido de suas palavras quando apresentarem a menor ambiguidade. Ter esse cuidado, né? Essa recomendação os próprios espíritos nos fazem constantemente. Sem a explicação que provocamos, a palavra aparência, sempre repetida nos casos semelhantes, poderia ser falsamente interpretada. Então, Kardec aqui explicando o que sentido tem essa palavra aparência aqui que São Luís está utilizando. Aí ele vem e pergunta: seria um desdobramento da matéria inerte? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria as formas dos objetos que vemos? Numa palavra, esses objetos teriam o seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são ali representados pelos espíritos? Então, o que Kardec está perguntando aqui é se haveria cada elemento, aquela ideia que ele citou lá no início, né, no primeiro momento, se cada elemento do mundo material teria o seu correspondente no mundo espiritual. Quer dizer, teria o seu clone no mundo espiritual. E aí São Luís vem explicar: não é assim que isso se dá. O espírito dispõe sobre os elementos materiais dispersos por todo o espaço da vossa atmosfera de um poder que estais longe de suspeitar. Ele pode concentrar esses elementos pela sua vontade e dar-lhes a forma aparente que convenha às suas intenções. Então, é uma condição, uma propriedade que os espíritos têm, né? Possuem uma possibilidade que os espíritos possuem de trabalharem esses elementos que existem aí na nossa atmosfera. Nós sabemos que seria o fluido universal. Ele pode pegar esse elemento e a sua vontade transformá-lo através da manipulação e formar, dando-lhe ali a aparência, a forma que ele queira. Aí Kardec coloca uma observação:
Essa pergunta, como se vê, era a tradução do nosso pensamento da ideia que havíamos formado sobre a natureza desses objetos. Aquela que ele falou lá no início de ter um correspondente no mundo espiritual dos elementos do mundo material. O que seria impossível, como falou. Poderia alguns até terem, mas não todo o processo ser uma correspondência. Então ele diz, se as respostas fossem, como pretendem alguns, o reflexo do pensamento do interpelante, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria em vez da teoria contrária, né? Aí ele pergunta, mas o Negrão coloca, mas não são todos os espíritos que detêm esse conhecimento. Sim, né? Esse conhecimento, espírito que não tem conhecimento de nada, que não conhece de ciência, que não conhece de manipulação, que não conhece de química, de física, não vai entender nada disso, não vai poder realizar isso, né? Então tem que ter um conhecimento, sim. O Amauri coloca, seria o fluido cósmico universal modificado pelo nosso planeta. Sim, esses elementos que ele cita aqui, quando ele diz aqui, ó, o espírito dispõe sobre os elementos materiais dispersos por todo o espaço da nossa atmosfera. Que elementos são esses? Elementos do fluido cósmico universal, né? Que ele puxa para ele, manipula e transforma, né, no objeto que ele quer. Aí Kardec pergunta, coloco de novo a questão de maneira categórica, a fim de evitar qualquer equívoco. As roupas dos espíritos são alguma coisa? Quer dizer, as roupas dos espíritos são realmente roupas materiais? É isso que ele está perguntando aqui, né? Porque elas são tangíveis, são palpáveis. Será que elas são realmente materiais? Aí a resposta. Parece-me que a resposta pretende resolver a questão. Desculpem. A resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Olha só, não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? E nós já estudamos o quê? Que o perispírito ele é um elemento semimaterial. Quer dizer, metade espiritual, metade matéria, porque ele possui propriedades da matéria. Então, as roupas dos espíritos são alguma coisa assim, que o espírito manipula. Fluido é matéria. Isso aí a gente já sabe, né? Aí Kardec vai. Resulta dessa explicação que os espíritos submetem a matéria etérea às transformações que desejam. Assim, por exemplo, no caso da tabaqueira, o espírito não a encontrou feita, mas ele mesmo a produziu quando dela necessitou por um ato de sua vontade e da mesma maneira a desfez. É isso que se dá com todos os outros objetos, como as roupas, as joias e etc. Resposta de São Luís, mas é evidente. Então o espírito quer, ele sabe como fazer, ele manipula e cria objetos. Agora, esses objetos, apesar de serem tangíveis, eles não vão ficar para sempre, né? São fluídicos. Eles foram produzidos pelo fluido. Então, eles são fluídicos, né? Eles vão desmanchar em determinado momento quando não houver mais a necessidade. Aí ele diz assim, é isso aí, Negrão, roupas tabaqueiras, violetas da janela, tudo que eles veem que tem é produzido por essa manipulação fluídica. Aí Kardec vai e pergunta, essa tabaqueira foi vista pela senhora como se fosse real. O espírito poderia torná-la tangível para ela? E a resposta, lógico, poderia. Se fosse o caso, a senhora poderia pegá-la acreditando ter nas mãos uma tabaqueira real? Sim, também. Se ela abrisse, provavelmente encontraria tabaco e se o tomasse, espirraria? Sim.
Então, o espírito pode dar não somente a forma do objeto, mas também as suas propriedades especiais. Kardec perguntou, né? Então, não era só a aparência da tabaqueira. Dentro da tabaqueira poderia ter o fumo, e o fumo ali, né, o tabaco, poderia colocar também, fazer o efeito do espirrar, né? Que era se usado, né, aquele pozinho de rapé que se botava lá para poder cheirar e a pessoa espirrar. Kardec, ele era fuxiqueiro, né? Eu digo assim, o fuxiqueiro do bem. O pessoal pergunta, Beth, de espírito para espírito, como eles se veem? Com roupas ou sem? Sol, você agora fez uma pergunta que eu não sei te responder. Porque eu ainda não sou espírito. Então, eu não sei como os espíritos se veem. Segundo aqui as informações que a gente tem, é como se fosse uma luz. Os espíritos são focos de luz. Lá no livro dos espíritos, a descrição que eles colocaram lá, né, que ele disse para Kardec, olha, o que podemos mostrar para vocês é o seguinte, os espíritos são pontos de luz, focos de luz. Agora, é o que o Amaury colocou aí. Depende do seu grau de evolução. Se você ainda está muito materializado, você vai ter a forma da matéria que você tinha quando encarnado, né? Você vai se apresentar daquela forma. E os espíritos superiores, os espíritos de um modo geral, vão te ver daquela maneira. Estarão vestidos ou não, depende de como o espírito estiver se apresentando, né? Se veem como encarnados, é isso aí, Dudu. Quer dizer, o entendimento, né, que a gente tem diante das respostas que a gente estuda aí é isso. Eles se veem como eles estão se apresentando. Se tiver vestido, é como ele falou aqui no início, os espíritos aparecem, né, de roupão branco, de túnica branca, com a roupa que tinha quando usava, aparece esfarrapado, aparece na vontade que ele se sente, né? A vontade dele é que vai fazer com que o perispírito dele se apresente daquela forma. É como ele está se sentindo. Então ele vai se apresentar de várias maneiras. E os espíritos vão vê-lo daquela maneira que ele está se apresentando. Porque o que a gente aprende? Porque você se tornou espírito, você não modificou em nada. Você continua sendo o que era como era quando encarnado. Então você vai continuar vendo da mesma maneira o espírito se apresentar da forma que ele está lá, se mostrando. Tá? Aí ele pergunta, né? Então ele diz assim, então o espírito pode dar não somente a forma do objeto, mas também as suas propriedades especiais. Então poderia produzir também lá o rapé, o fumo, né? O rapé, né? Que, acho que o nome é esse, que dava lá a sensação da criatura espirrar. Aí o São Luís responde, se o quiser, foi em virtude desse princípio que eu respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Terás provas da ação poderosa que o espírito exerce sobre a matéria e que estás longe de supor, como já disse, né? Olha só, muita coisa nós ainda não temos condições de entender. É uma dos pontos aqui que São Luís diz. Não que a gente não possa, mas a gente ainda não tem capacidade para entender todo o processo, tudo que pode acontecer no mundo espiritual. Nós estamos em caminhada evolutiva. Nós estamos em fase de aprendizado. Estamos aprendendo. Então a gente vai aprendendo aquilo que nos é necessário no momento. Um dia nós vamos ter esse conhecimento todo, né? Porque nada é segredo, nada é mistério para nós. Nós vamos ter todo esse conhecimento agora. É como numa caminhada escolar. Você não pode ensinar determinadas coisas para os alunos que eles não tenham condições de aprender. Então você não pode pegar, por exemplo, uma equação do 2º grau e jogar numa criança lá da quarta série primária, da quarta série, da primeira série do ensino fundamental, para ele resolver. Ele não vai entender nada. Nem tem ainda objetivo nenhum, ele sabe isso. Assim somos nós. Então é por isso que São Luís diz aqui, ó,
o espírito, nós podemos exercer sobre a matéria muitas coisas que nós ainda estamos longe de supor e de entender. Aí Kardec pergunta: suponhamos que ele quisesse fazer uma substância venenosa e que uma pessoa o tomasse, ficaria envenenada? Olha também a pergunta que Kardec vai me fazer, né? Se o espírito quisesse fazer uma porção venenosa e desse para alguém tomar, e essa pessoa que tomasse essa porção seria envenenado? Resposta de São Luís: o espírito poderia fazê-la, mas não a faria porque isso não lhe é permitido. Então veja bem, condição de fazer, conhecimento para tal, possibilidade para tal, sim, mas seria muita injustiça, né, se Deus permitisse isso, que os espíritos saíssem por aí fazendo porção venenosa e dando para os encarnados de beber. Então a gente estava perdido, né? Porque aqueles que têm as suas diversidades, que têm as suas rusguinhas, iam aproveitar dessa situação e sair matando todo mundo aí. Então, possibilidades? Tem. Manipulação fluídica, manipulação lá e criar uma porção venenosa? Pode. Agora, isso não é permitido, né? Deus não permite isso. Aí no item 12, Kardec pergunta: poderia fazer uma substância salutar, apropriada à cura de uma doença? E isso já aconteceu? Quer dizer, o contrário, né? Aí São Luís responde: sim, muitas vezes. Então, isso a gente sabe que pode acontecer, e isso é permitido. A gente não tem aí nas nossas casas espíritas as águas fluidificadas? O que é essa água fluidificada, se não essa substância, né, essa manipulação que os espíritos colocam ali naqueles copinhos, naquelas garrafinhas que a gente coloca lá para ser fluidificada, né? Senão esses elementos que vão ajudar aí a cura daqueles que as utilizam. Então, isso pode. Coisa boa pode, né? Pergunta 13, ele diz assim: poderia então, da mesma maneira, fazer uma substância alimentar? Suponhamos que fizesse uma fruta ou uma iguaria qualquer. Alguém poderia comê-la e sentir-se saciado? Resposta de São Luís: sim, sim. Mas não procures tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros as partículas materiais que enchem o espaço no meio do qual vives. Não sabes que o ar contém vapor d'água? Condensa-os e voltarão ao estado normal. Priva-os de calor e verás que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se transformam num corpo sólido e bem sólido. Assim, muitas outras substâncias de que os químicos ainda tirarão maravilhas mais espantosas. Mas acontece que o espírito possui instrumentos mais perfeitos que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Então, olha só, poder produzir alimentos? Poderíamos comer esses alimentos e saciar a fome, se sentir saciado, alimentado? Sim. Por quê? Porque não estaria fazendo nada de milagre, de miraculoso, nem nada. Era a manipulação fluídica, a criação em função desses elementos que estão aí à nossa volta. Como ele citou aqui o exemplo do ar, né? Dessas moléculas que estão aí. Agora, é preciso respeitar a lei. Cristo fez isso, né, Mauri? Agora, é preciso respeitar a lei. Deus criou as leis para que houvesse disciplina. Então, ele não pode permitir agora, né, que saiam por aí derrogando suas leis e fazendo as coisas a seu bel prazer. Por isso que ele colocou aqui no final. São Luís também é sensacional, porque ele coloca aqui no final: ó,
Pode tudo. Agora, acontece que o espírito possui instrumentos mais perfeitos que os nossos. Primeiro, a vontade. E segundo, a permissão de Deus. Então, o espírito não vai sair por aí criando alimentos, porque isso não faz parte da lei de Deus. A lei de Deus para a criação do alimento é aquela natural. Plantar, crescer, produzir e servir de alimento para nós. Mas não para o espírito ficar aí manipulando e criando alimento, né? Então, é necessário a gente entender isso. Aí, Kardec vem com uma observação e diz assim: a questão da saciedade é, neste caso, muito importante. Como uma substância que só tem existência e propriedades temporárias e, de certa maneira, convencionais, pode produzir a saciedade. Olha só a pergunta que ele coloca aqui. Como uma substância que só tem existência e propriedades temporárias, quer dizer, nós vimos que esses elementos criados pelos espíritos não têm durabilidade, têm pouco tempo de existência, como é que isso poderia matar a fome, saciar a fome, né? E, de certa maneira, convencionais, pode produzir a saciedade. Aí ele diz assim: essa substância, em seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade, mas não a saciedade propriamente dita que resulta da plenitude. Se esta substância pode agir na economia orgânica e modificar um estado mórbido, pode também agir sobre o estômago e provocar uma sensação de saciedade. Mas pedimos aos senhores farmacêuticos e donos de restaurantes para não se enciumarem, nem pensarem que os espíritos lhe venham fazer concorrência. Esses casos são raros, excepcionais, e não dependem jamais da vontade de alguém, pois, do contrário, todos se alimentariam e curariam de maneira muito vantajosa. Então está bem claro aqui Kardec explicando. Isso não é uma coisa assim que possa ser feito de qualquer maneira. É o que que São Luís falou lá em cima. Há que tenha a permissão de Deus, né? Há que estar em acordo com as leis criadas por Deus, né? O Braz colocou: eu queria que Jesus viesse na terra e fizesse um vinho bem gostoso para mim. Braz, como sempre, com as piadinhas, né, Braz? Bom, aí ele pergunta na questão número 14. Os objetos que a vontade do Espírito tornou tangíveis poderiam permanecer nesse estado e ser usados? Então, ele criou lá os objetos. A gente poderia ficar com os objetos utilizando? Resposta: isso poderia acontecer, mas isso não se faz porque é contrário às leis. Claríssimo aqui, né? Isso poderia acontecer? Sim, mas não se faz isso porque é contrário às leis. Aquilo que nós falamos lá em cima, não teria nem graça. E aí o que Kardec colocou aqui na sua observação também. Não tem sentido isso. Deus criou as leis para nos disciplinar, para que a gente seja disciplinadinho, bonitinho. Aí agora vai permitir que saiam por aí fabricando, fazendo as coisas fora daquilo que está na lei? Não tem sentido, não é? Aí ele pergunta: todos os espíritos têm o mesmo grau, têm no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis? Boa pergunta essa também, né? Será que todos os espíritos podem sair fabricando objetos? Aí ele diz: o certo é que o espírito, quanto mais elevado, mais facilmente o consegue. Mas isso também depende das circunstâncias. Os espíritos inferiores podem ter esse poder, basta que tenham o conhecimento, né? Aí a gente completa isso aqui. Os espíritos têm a possibilidade, os inferiores têm a possibilidade, se tem o conhecimento. Ok, Dudu? Tudo bem. Então, olha só, uma coisa que a gente não pode confundir é inferioridade com burrice,
né? Com falta de conhecimento. Nem vou falar o termo burrice, que não é muito bom, mas com falta de conhecimento. O espírito, ele pode ser inferior em moralidade, mas ser inteligentíssimo, ter muito conhecimento, né? Só que, em termos de moralidade, ele está completamente inferior. Por isso que São Luís diz aqui, os inferiores também têm esse poder. Basta que tenha o conhecimento, que ele saiba como manipular esses fluidos. Aí Kardec perguntou, o espírito tem sempre consciência da maneira pela qual produz as suas roupas ou os objetos que torna aparente? Resposta, não. Olha só que interessante. Muitas vezes ajuda a formá-los por uma ação instintiva que ele mesmo não compreende, se não estiver suficientemente esclarecido para isso. Então, olha só. Ele muitas das vezes cria as suas roupas lá sem até saber como, por conta da vontade, né? É a vontade dele de se apresentar dessa maneira. Então, a vontade age, né? A sua vontade age e faz com que o processo se realize. Mas ele não sabe nem como é que ele conseguiu aquilo, muitas das vezes. Aí Kardec pergunta, se o espírito pode tirar do elemento universal os materiais para essas produções, dando a essas coisas uma realidade temporária com suas propriedades, pode também tirar o necessário para escrever, o que nos daria a chave do fenômeno da escrita direta? São Luís responde, afinal chegaste onde querias, né? Queria Kardec chegar nesse ponto e foi dando essa volta toda aí e perguntando minuciosamente, detalhadamente e nos esclarecendo. Para a gente é uma beleza. Aí vem a observação de Kardec. Com efeito, era isso que desejávamos chegar com todas as nossas perguntas preliminares. A resposta prova que o espírito lera o nosso pensamento. Então, olha só. Kardec é muito esperto, né? Inteligentíssimo. Se ele chega direto para São Luís, de repente ele não ia ter a resposta que queria. Então ele foi dando lá, cercando por aqui, por ali, perguntando tudo. E perguntando tudo veio o esclarecimento, né? Ele diz para nós a respeito agora da formação, ele vai falar da formação dos objetos pelos espíritos, né? Então nós vamos entrar aqui agora na parte mesmo detalhada, onde Kardec vai perguntar e vem aí a explicação detalhada, pedagogicamente organizada por Kardec, para que a gente possa entender como é que os objetos são formados. São Luís já deu aqui a dica, já deu aqui a base, esclareceu para a gente como é esse processo. Agora, na partir do item 129, que a gente não vai falar hoje, porque o nosso tempo já está ali estourado, nós vamos falar na próxima quarta-feira, semana que vem, a gente vai então entender como é que os objetos se formam, tá bom? Então a gente encerra aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo aí a participação de todos vocês e convidando para estarem novamente aqui na próxima quarta-feira.